Meus amigos, que drible estratégico, hein, da Red Bull para cima da Mercedes, depois ali que o Verstappen perdeu a posição para o Hamilton logo na largada, a equipe tinha de reagir, nas palavras do próprio Max Verstappen, tinha de fazer algo diferente e eles conseguiram antecipando a parada. Sei que já estamos aí no final da semana, mas eu queria convidar vocês a analisar alguns detalhes, né, principalmente da folha de tempos, para entender exatamente como é que isso aconteceu, como é que o Verstappen saltou à frente do Hamilton e não só passou à frente, né? Passou à frente com uma larga vantagem que o Hamilton teve de tirar depois. É logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo mais uma vez ao Primeiro Stint, essa edição aqui debatendo um pouco mais o que rolou lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, mais uma vitória do Max Verstappen, abrindo 12 pontos para o Lewis Hamilton, faltando aí 6 provas para o final do campeonato. Queria convidar vocês hoje a analisar comigo alguns gráficos super modernos, aqui alta tecnologia. Não, brincadeira, é o seguinte, eu acabei de rever a prova, eu gosto de fazer isso, às vezes em diferentes idiomas, para entender o que os caras estão falando e ter uma visão melhor do que aconteceu, né? E eu queria trazer esses dados aqui para vocês do que eu anotei ao longo dessa prova, né? Ao longo dessa corrida. Então vamos lá. A gente teve ali a primeira comunicação por volta da 8ª volta do Verstappen dizendo que ele estava mais rápido, mas que ele não conseguia passar o Lewis Hamilton. Puxando aí uma avaliação, podia ser exatamente pela turbulência, né? Turbulência que inclusive muita gente disse que prejudicou o Hamilton no final da prova. O Hamilton até chegou a dar uma declaração nesse sentido. Então o Verstappen estava sofrendo isso. Ele estava ali a menos de um segundo do Hamilton e não conseguia abrir a asa móvel, né? Então esse foi um detalhe importante, essa comunicação. E na hora, Max Wilson e Regi Leme, lá na cabine da Band, aqui em São Paulo, mataram a charada. Falaram, ó, o segredo para o Verstappen é tentar o undercut, é tentar antecipar a parada. Curioso que aqui no Brasil, nós lá, a equipe da Band, tenhamos visto isso, né, com o Regi e o Max comentando, e a Mercedes não, né? A Mercedes seguiu em frente e permitiu que a Red Bull fizesse esse undercut. Na volta 10, né, o Verstappen vai para os boxes, vai tentar esse chamado undercut, e a equipe informa o Hamilton, fala, ó, cara, o Verstappen entrou no box. Aí ele fala, ó, os pneus estão ok. Ou seja, não havia nenhuma complicação aí nesse fator, ou foi um código do Hamilton com a equipe. A gente nunca sabe, às vezes o cara fala uma coisa e o que ele quer dizer é outra, porque o rádio é monitorado, então pode ser que no momento em que ele disse os pneus estão ok, talvez ele estivesse querendo dizer, ó, tá um desastre, porque já foi o contrário outras vezes, né? Ele falando que estava um desastre e a coisa estava ok. E por que eu digo isso? Porque na volta 12, na abertura da volta 12, ou seja, logo depois, o Hamilton vai ao rádio de novo e pergunta, e aí, quanto que a gente vai andar ainda com esse pneu? E ele recebe uma resposta da equipe assim, target plus one, ou seja, a gente vai parar no nosso target, ou seja, na nossa meta, mais uma volta. Então isso chama atenção. Se os pneus estavam ok na volta anterior, por que não está mais? Ou por que você quer saber até onde você vai e o seu target é já? E o seu target já era ali a parada mesmo. Então isso chama bastante atenção. Vale lembrar que o pit stop do Verstappen de pneus médios, né, na volta 10 foi um pit stop extremamente precoce. A gente esperava que as equipes parassem aí a partir da volta 18, né, as equipes que largaram de médio, o desgaste foi extremamente alto e o pit stop de quem largou de médio começou junto com o pit stop de quem largou de macio, ou seja, não fez diferença, a não ser o fato de que a performance do médio se manteve até a 10ª volta, enquanto o macio caiu. Mas eles pararam juntos, né? Então é isso, a gente está nessa volta 12 aí, em que o Hamilton é avisado de que tem aí o target plus one para parada. Nesse mesmo rádio, o mecânico, o engenheiro, na verdade, informa ao Hamilton que ele está unsafe to Verstappen, que é aquele código para dizer que não é possível
voltar à frente do Max. Mais uma vez, ao longo das voltas que se seguiram, o Hamilton ouve essa mensagem e agora com o tempo calculado, né? Ele fala duas vezes ali, o engenheiro, ó, estamos 3 segundos unsafe to Verstappen. De novo, mais uma vez ele reforça, ó, 3 segundos unsafe para o Verstappen. E aí ele é chamado para o box finalmente, né? Deixa eu conferir aqui quando é que ele parou. Ali por volta, final da volta, na volta 14, né? O Hamilton parou. E aí ele entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus e a gente esperava que ele voltasse aí cerca de 3 segundos atrás, que era o que o engenheiro estava avisando, e inclusive a hora que ele está saindo dos boxes ali, o engenheiro volta ao rádio e fala, ó, você está voltando 3 segundos atrás do Verstappen, não exagere nos pneus nessa volta à pista. Ou seja, o engenheiro avisou o tempo todo que eram 3 segundos. Na saída dos boxes com o Verstappen já rasgando a reta, ele reforça que são 3 segundos e pede para que o Hamilton não exagere nos pneus. Só que quando o Hamilton passa na reta, né, completando essa volta, esse outlap dos boxes, ele já está mais de 6 segundos atrás do Verstappen. Uma diferença que chegou a ser de 9 aí também ao longo dessa volta, né? Então, onde é que ele perdeu tudo isso? Como é que o Hamilton perdeu tanto tempo assim em relação ao Verstappen? Na minha opinião, suficiente para que ele não pudesse mais tentar vencer a corrida, já que ele tirou muita diferença, chegou a 1 segundo nas 3 voltas finais, mas não conseguiu ultrapassagem. É isso que a gente vai ver nesse super gráfico tecnológico aqui, que tem as voltas em que eles pararam e o tempo que cada um perdeu, e eu quero dividir com vocês, tá bom? Só um detalhe a mais aí. Quando o Hamilton volta para a pista, né, e tem essa informação de que ele deve preservar os pneus, ele faz uma volta muito ruim. A outlap dele é horrível. E ele pergunta para o engenheiro, me deixa saber se está muito lento. E aí o engenheiro diz para ele, ó, a gente vai te dar um target, a gente vai te dar uma meta de tempo para você cumprir. E quando ele passa na reta, finalmente o engenheiro fala, ó, o Verstappen está virando 40-0, a gente deve andar nesse ritmo aí. Então, a partir daí eles começam a se entender, começam a fazer a estratégia de corrida. Porém, até ali, o Hamilton já tinha perdido muito tempo em relação ao Verstappen, e é isso que nós vamos analisar agora. Bom, vamos lá, na volta 9, né, quando aí o Verstappen ainda estava discutindo com a equipe, falando que não conseguia passar o Hamilton, a vantagem que o Hamilton tinha para o Verstappen era de 0,9, 0,928 para ser mais preciso. E aí na volta 10, que é a volta que o Verstappen vai entrar nos boxes, ele já foi 22 milésimos de segundo mais rápido do que o Hamilton, tá? Então ele estava 928 atrás e foi nessa volta 0,22 mais rápido que o Hamilton. Enfim, não faz diferença nenhuma isso aqui, né? Um piscar de olhos aí, né? Numa corrida de 50 e tantas voltas não fez a menor diferença. Agora, na volta 11, que o Verstappen saiu dos boxes, né? Que ele completou a sua volta, a sua outlap, a perda total de tempo dele em relação ao Hamilton foi de 17 segundos 0,29. Portanto, quando cruzou a linha na 11ª volta, ele estava 17,029 atrás do Hamilton. Tá bom? Então anote esse tempo aí, 17,029. Na volta 12, com os pneus do Hamilton já desgastando, né, já indo para a casa do chapéu, e o Verstappen com os pneus novos, ele ganha em relação ao Hamilton 1 segundo 647. Uma belíssima diferença, não é não? Para quem estava 1 segundo atrás, praticamente, ele já ganhou 1,6 aí. Na volta 13, ele ganha 2 segundos e 75. Ou seja, faça a soma aí, né? Já são 3 segundos e meio que ele tirou só nessas duas voltas com os pneus ali mais novos, né? Por isso o engenheiro estava falando, ó, estamos 3 segundos unsafe para o Verstappen, 3 segundos unsafe para o Verstappen. Tá bom, camarada, e como é que a gente chegou a 6, hein? É o que você se pergunta. Agora a resposta está no pit do Hamilton. Volta 14, que é a volta pós-pit do Hamilton, ele passa
em 20 segundos 9,72 em relação ao que ele tinha, né, em relação ao Verstappen. Ele está 20 segundos 9,72, ele gastou 20 segundos 9,72 em relação à volta do Verstappen na volta 14. Se a gente considerar que ele gastou 20,9 na volta na outlap e o Verstappen gastou 17,0, parabéns, já temos aí mais 3 segundos e isso justifica, né, isso explica bastante o que aconteceu dessa diferença entre Hamilton e Verstappen. Então a gente tem da volta 9 até a volta 14, quando os dois pararam, essa soma toda de tempos aí que eu te dei, se você quiser você faça também, 6 segundos 7,59 a favor do Verstappen. A soma total entre o Verstappen começar a pensar em parar e o Hamilton completar a sua outlap foram 6 segundos 7,59. E acredito que isso pode ter comprometido muito a questão para o Hamilton, né? Essa outlap ruim. E aí eu assisti com muita atenção a outlap do Hamilton para ver se ele tinha algum problema, se alguém atrapalhava, né? Porque caramba, uma volta tão lenta assim é de fato muito estranho. E não encontrei nada a não ser essa orientação do engenheiro para que ele pegasse leve com os pneus na primeira volta, mas também não era para tanto, né? Não era para fazer uma volta assim tão lenta. Aí você me pergunta, não pode ter sido o próprio pit stop? Será que o pit stop dele não foi mais lento do que o Verstappen? Até foi mais lento, mas não foi tão mais lento assim. A perda total do pit do Verstappen na volta 11 foi de 23,727. E a perda total do Hamilton foi de 24,981, ou seja, o Hamilton fez um pit stop 754 milésimos de segundo mais lento que o do Max Verstappen, ou seja, é uma diferença que é notável, né, mas também que não vai decidir uma corrida com todos esses elementos, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Esses tempos que eu passei para vocês impediram que o Lewis Hamilton se aproximasse com mais rapidez do Verstappen e deram a ele aí só 3 voltas no fim da prova para tentar atacar o Verstappen. Talvez, se ele tivesse realmente saído só 3 segundos atrás, como previu o engenheiro, essa caçada seria muito mais tranquila e ele poderia ter vencido o Grande Prêmio dos Estados Unidos, já que na segunda parada a Mercedes foi bem inteligente, né? A segunda parada, né? O terceiro stint do Hamilton foi bem bacana, porque ele conseguiu aí imprimir um ritmo forte e o Max já não tinha o mesmo desempenho. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessas super análises com base nessas maravilhosas anotações aqui direto do meu escritório no alto da Faria Lima. E zoeira, tô em casa. E espero que a gente volte a se falar em breve também aí com o Grande Prêmio do México, tá bom? E você sabe, você pode acompanhar tudo lá no Band Esportes, também na Band. Estou lá no Band Esportes também no Supermotor, comentando tudo que vai rolar no México. Então a gente se encontra lá. E claro, aqui também no Primeiro Stint. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse tópico, se você gostou desse vídeo. Comentar aí o que você concorda, o que você discorda. E principalmente se inscrever no canal, porque se inscrevendo no canal você recebe todas as atualizações e ajuda também o nosso canal a se fortalecer e ter acesso a cada vez mais dados, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!